E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, a gente vai começar a nossa próxima aula. Essa aula agora a gente tem um assunto novo aí pra gente trabalhar. Tá? Esse assunto aí a gente chama de dilatação térmica. Tá? Dilatação térmica é o tema aí do nosso próximo assunto. E a gente vai estudar na parte de dilatação como é que os corpos eles se comportam diante da alteração de temperatura. Bom, a gente viu o quê? Que os corpos eles são compostos aí por partículas. Essas partículas aí são átomos, moléculas, e essas partículas estão em constante movimento, tá? Dependendo da temperatura, a gente pode alterar esse movimento, pode alterar também o estado físico, pode alterar a distância entre essas partículas e também algumas de suas propriedades, tá? Bom, para a dilatação térmica, a gente vai tratar basicamente do que a gente vai chamar de expansão e contração, tá? Expansão e contração. Primeiro, para a gente definir aí o que é dilatação térmica, a gente vai ter a seguinte situação. O que é dilatação térmica? É a expansão ou contração de um corpo devido à variação de temperatura. Então aqui a gente vai querer destacar duas palavras: expansão e contração. Tá? São duas coisas diferentes aí. Acontece também devido a duas situações diferentes. Tá? Então a gente sabe o que, ó. Geralmente, se um corpo ele recebe calor, ele aumenta a sua temperatura, as moléculas elas tendem a ter um estado de agitação maior, e esse estado de agitação maior vai gerar uma vibração maior e, consequentemente, uma distância maior entre as moléculas. Tá? Então, essa distância maior faz com que o corpo ele aumente de volume. Tá? Então, esse aumento de volume, devido à alteração de temperatura, vai ser o que a gente vai chamar de expansão. Tá? É o aumento de volume devido à alteração de temperatura. Nesse caso aí, o aumento da temperatura. Então vamos colocar aqui o que é expansão, tá? Expansão vai ser aí o aumento nas dimensões do corpo devido ao aumento de temperatura. Tranquilo aí? Então, a expansão ela vai ser o que? O aumento nas dimensões do corpo devido ao aumento de temperatura. Então eu aumentei a temperatura, eu aumento também a dimensão. Tá? Contração, gente, é a mesma coisa, só que em vez de você ter aumento, você vai ter a redução. Tá? Então, nesse caso, um corpo que ele está sendo resfriado, a gente não pode citar todos os corpos que têm esse mesmo comportamento, porque não tem, mas a maioria dos corpos, quando está sendo resfriado, ele diminui, certo? Por quê? Porque as moléculas elas ficam mais juntas, ficam mais próximas. Então você vai ter também uma redução nas dimensões do corpo aí, devido à redução de temperatura, tá? Então a gente vai falar basicamente sobre expansão e contração do corpo devido a essa alteração, tá? Bom, antes da gente passar para o primeiro tipo de dilatação, a gente vai explicar o quê? Que todos os corpos eles têm uma composição diferente, tá? Ou seja, eu tenho corpos aí com diferentes propriedades, por exemplo, o corpo que é feito de material cerâmico, ou de um polímero, ou de um material metálico. Várias ligas de metais elas têm propriedades diferentes, têm usos diferentes.
Então, com base nisso aí, a gente sabe o quê? Que todos os corpos eles vão ter as suas propriedades específicas. Ou seja, eu sei que tem corpo que conduz calor com mais facilidade, tem corpo que conduz calor com menos facilidade. Tem corpo que vai receber calor e não vai mudar de estado físico, mas também tem corpo que recebe a mesma quantidade de calor e vai mudar de estado físico. Então isso aí depende da propriedade do material, tá? Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai trabalhar com uma grandeza que é chamado coeficiente de dilatação. O que é o coeficiente de dilatação? É um número que vai definir as propriedades do corpo de se contrair ou de se expandir. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais um pouco na frente. Gente, primeiro tipo de dilatação, a gente vai chamar aí de dilatação linear. Bom, o que é a dilatação linear? Gente, dilatação linear é aquela dilatação onde o corpo ele só aumenta o seu comprimento, tá? Então aqui vamos tentar entender o que é que pode mudar de um corpo, tá? Bom, se a minha dilatação ela for linear, ela só vai mudar o comprimento. Mas o corpo ele também pode aumentar de área, mas ele também pode aumentar de volume, tá? Então são três situações diferentes aí que a gente tem. A primeira delas, ela só vai aumentar o comprimento. Ou seja, eu tinha um corpo lá que tinha tantos metros, eu aqueci ele obteve lá uma dimensão maior devido à sua dilatação. Bom, então o que é uma dilatação linear? Dilatação linear é o que? A expansão do comprimento. Então a gente vai imaginar a seguinte situação. Você tem aqui uma haste de ferro. Essa haste de ferro aqui, ela vai ter um determinado comprimento. Esse comprimento aqui a gente vai chamar de LO. Esse LO vai ser o comprimento inicial, tá? E aí você fez o quê? Você pegou e aqueceu essa haste de ferro. Bom, que a gente sabe o quê? Que se você aqueceu essa haste de ferro, ela cresceu, tá? Ela dilatou, ela expandiu. E aí agora você vai ter um comprimento que é maior do que o que você tinha lá no início, tá? Esse comprimento aqui a gente vai chamar de comprimento final, L. Então, ó, inicialmente você tinha lá um corpo com um determinado comprimento. E aí você vai lá e fornece calor para ele. O que é que vai acontecer? Ele vai mudar o comprimento, ele vai crescer, tá? E a gente vê o quê? Que o quanto que ele cresce vai ser exatamente o que a gente vai chamar de dilatação, tá? Ou seja, ó, esse pedacinho aqui que ele cresceu, tá? Esse pedacinho aqui vai ser a dilatação. Ou seja, o quanto que ele aumentou. Bom, se eu estou tratando de valores iniciais e valores finais, a gente vai usar aí uma regra para variação, tá? ΔL. Então, ΔL aí vai ser o que? Vai ser exatamente a variação entre o comprimento final e o comprimento inicial, tá? Então, da mesma maneira que a gente já usava a variação aí em outras grandezas, tá? Velocidade, tempo, aceleração. Então, da mesma maneira funciona aqui, tá? O delta ele vai expressar a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Então, nesse caso aqui, como não está tratando de temperatura, estou tratando de comprimento, vai representar a mesma coisa, tá? Então, eu tenho comprimento final menos comprimento inicial. Bom, mas como é que eu sei, como é que eu consigo prever o quanto que um corpo ele vai aumentar ou quanto que ele vai diminuir? Então, é basicamente isso que a gente vai tratar aqui, ó. Primeiro, se a gente está falando de dilatação,
vai depender do comprimento inicial que o corpo tem, vai depender da quantidade de calor que você fornece e vai depender também da propriedade de constituição do corpo, tá? Então a gente vai colocar aqui do que é que depende. Depende de quê? Comprimento inicial. Depende aí calor, da quantidade de calor que você fornece. E depende também das propriedades periódicas, certo? Ou seja, de como que o corpo ele é composto. Como a gente falou, tem corpos que conduzem calor com mais facilidade, tem corpos que não. Tem corpos que mudam facilmente de estado físico, mas tem corpos que não têm a mesma facilidade. Então tudo isso depende da constituição, da propriedade periódica do corpo. Tranquilo? Bom, então a gente vai ver a seguinte situação. Como é que a gente calcula isso? Bom, eu estou querendo calcular aqui ΔL. Depende do comprimento, como a gente já viu, LO. Depende das propriedades periódicas. Bom, aqui vai entrar o que a gente chama de coeficiente de dilatação, tá? Vai ser o quê? Vai ser um valor pré-definido, um valor tabelado, certo? Um valor constante para cada material. Por exemplo, se eu estiver tratando de ferro, ele vai ter um valor. Se eu estiver tratando de vidro, ele vai ter outro valor. Se eu estiver tratando de madeira, ele vai ter outro valor. Se eu estiver tratando de latão, de uma liga de ferro, de uma liga metálica, ele vai ter outro valor. Esse valor ele vai ser pré-definido, tá? Então, a gente vai representar aqui pela letra grega alfa. E como a gente viu, depende do calor. O calor que a gente vai representar aqui é a variação de temperatura. Bom, no assunto anterior a gente viu aí que a temperatura ela é medida em três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E a variação a gente sempre representa com delta, teta. Então aqui, ó, delta, teta. Então vamos definir o que é cada coisa. O que é o ΔL? ΔL vai ser a dilatação. A gente está falando de uma dilatação linear. O LO vai ser, como a gente já viu aí, comprimento inicial. Ou seja, quantos metros ou quantos centímetros que o corpo ele tinha antes. O alfa, como a gente acabou de falar, vai ser o coeficiente de dilatação. E o delta teta é a variação de temperatura. Beleza aí? Bom, então a gente já tem aí tudo que a gente precisa para poder calcular uma dilatação linear. Bom, mas vocês podem estar se perguntando o seguinte: precisa fazer alguma transformação de unidade? Gente, não precisa, tá? Se o comprimento inicial foi dado em centímetro, o comprimento final também vai ser dado em centímetro, a dilatação também vai ser dada em centímetro, tá? Você vai precisar fazer alguma transformação se a questão pedir o resultado em uma determinada unidade, tá? Por exemplo, vamos supor que a questão deu todas as dimensões em centímetros, mas na pergunta ela pediu a resposta em metro. Aí sim você transforma, tá? Mas não faz diferença se na questão mesmo tiver lá em centímetro ou metro, tá? Se está em centímetro, a dilatação que você acha é em centímetro. Se está em metro, a dilatação que você acha é em metro, tá? Nesse caso, a variação de temperatura é dada em graus Celsius, tá? Você não vai usar, pelo menos até o momento, as outras escalas aí, que seria Fahrenheit e Kelvin, tá? Quanto ao coeficiente de dilatação, a gente tem um valor específico para cada material, tá? Então, cada material ele vai ter um valor, esse valor já vem sendo dado aí na questão. Então, cada questão ela já vai trazer esse valor. Pode ter situação onde não vai ter o alfa? Pode.
Mas se não tiver o alfa, vai ter a dilatação. Tá? Vai ter os outros valores exatamente para você achar ele. Então não precisa se preocupar quanto a isso. Tá? Então, para a parte de dilatação, essa nossa primeira aula foi sobre dilatação linear apenas. Nas próximas aulas aí a gente vai ver a parte de dilatação superficial, dilatação volumétrica e dilatação dos líquidos, certo? Que são as próximas 3 aulas aí que a gente vai ter. Tranquilo? Bom, isso aí foi um prazer. Fique com Deus. Até a próxima.